Olá, meus irmãos queridos. Eu e Karina estamos com muita saudade de vocês e é uma alegria poder compartilhar a palavra aqui com vocês, né? Graças a Deus nós estamos bem, a minha recuperação está boa, tudo dentro do esperado. Ainda precisamos ficar um pouco distante por causa dos ajustes, né? Da imunidade, medicamento, mas em breve vamos estar juntos e nos abraçaremos. Eu quero deixar para vocês aqui uma palavra muito preciosa que eu já compartilhei antes da minha cirurgia. Foi a última palavra que eu compartilhei antes da cirurgia. Não sei se você lembra que foi sobre o perdão. E eu tinha mais coisas para poder compartilhar. Mas eu achei interessante que logo em seguida que eu compartilhei com vocês, a editora Ultimato lançou uma revista. Não sei se vocês conseguem, se vai estar do lado certo, mas a editora Ultimato lançou uma revista e diz: perdoa-nos como nós perdoamos. E estou lendo ainda com um conteúdo assim muito precioso sobre o perdão. Se você puder adquirir, assinar essa revista, é uma revista bíblica, teológica, muito preciosa para a vida de um discípulo de Jesus que quer crescer mais no Senhor. Então eu quero falar sobre o perdão. Quero até, antes de ler o meu texto, quero introduzir duas frases que eles falam aqui na revista, que são muito importantes. Diz assim, Deus pede de nós aquilo que pedimos a Ele. Quando falamos do perdão, de perdoar alguém, de liberar o perdão para alguém, a gente está falando de algo que nós pedimos ao Senhor, que nós clamamos: Deus nos perdoe, Deus perdoe os nossos pecados. Mas às vezes, quando alguém falha conosco, nós temos a dificuldade de liberar aquilo que pedimos a Deus todos os dias. Todos os dias a gente clama e fala: Senhor, nos perdoe. Mas Ele pede de nós que liberemos perdão aos outros, né? Liberemos perdão. O texto que eu vou ler é o texto do Sermão do Monte, da oração do Pai Nosso. Você pode até abrir a sua Bíblia de uma vez, que é Mateus 6. Eu quero ler do 9 ao 15, mas é um texto marcante, né? E eu quero até incentivar vocês. Leiam o Sermão do Monte constantemente. Ali está o modelo que Jesus deixou para que discípulos pudessem viver. É o primeiro modelo. No decorrer das Escrituras, ela vai salteando coisas marcando coisas que precisamos viver. Mas o Sermão do Monte são as primeiras palavras de como um discípulo deve viver. Uma outra frase tão legal aqui nessa revista diz assim: perdão está presente nos primeiros capítulos da Bíblia e explica o motivo de a humanidade ainda estar viva. Queridos, só estamos vivos por causa do perdão do Senhor. A Bíblia fala que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Já parou para pensar que todos os dias podemos olhar para o alto, podemos ver o céu e falar: mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou e ela é a causa de não sermos consumidos. Então, é o motivo da humanidade estar viva, é o perdão de Deus. É o motivo da humanidade ainda permanecer, é por causa do perdão do Senhor. E é tão interessante que Pedro escreve na sua carta, que muitos vão perguntar: por que Jesus não voltou ainda, né? E Pedro fala que é por causa da longanimidade do Senhor. Deus espera que muitos se arrependam. Deus quer que todos se arrependam. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ainda oferece perdão. Então, o perdão que nós devemos oferecer aos outros é o mesmo que nós pedimos a Deus todos os dias. Quero, nesse primeiro momento, te alertar. Aquilo que você pede ao Senhor é o que Ele
te convoca a dar para os outros. Vamos ler Mateus capítulo 6, que diz assim, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Uma coisa interessante, né? Que o Pai é nosso. O mesmo Pai do meu irmão é o meu Pai. Então ele me perdoa, ele quer que eu perdoe também, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a Bíblia já está, a oração que Jesus nos ensina a fazer é: Pai, nos perdoe como perdoamos. Como eu estou perdoando? Como é o perdão que eu ofereço ao meu irmão? Assim vai ser retribuído a mim. Se eu não perdoo, não serei perdoado. Meus irmãos, temos que ser livres de toda crise da falta de perdão, de todo egoísmo, de achar que o meu irmão não merece o perdão do Senhor. Ah, porque se eu pedir perdão, o meu irmão fica por cima e eu me rebaixo. Olha para Jesus. Jesus veio oferecer o perdão, a vida, para que pudéssemos ser perdoados. E ele não ficou por baixo de maneira alguma. Ele fez o que o Pai o havia chamado para fazer. Então, não deixe que o orgulho, a vaidade, a nossa carnalidade nos impeça de perdoar os outros. Todos, em algum momento, falharão conosco. Cônjuges, filhos, pais, todos falharam. Já quero até começar aqui, ainda nem terminei de ler o texto, mas dizendo para você, perdoe seu cônjuge. Perdoe seu cônjuge sem questionar. Ah, se eu perdoar, ele vai fazer de novo. Não pense assim. Jesus nos perdoa e a gente faz de novo. Perdoe seus filhos. Eles vão falhar de novo. Perdoe seus filhos. E filhos, perdoem seus pais. Se nós não perdoarmos, o texto diz que nós não seremos perdoados. Eu acho que nós precisamos crer mais nas Escrituras, crer mais na palavra. Às vezes a Bíblia é para nós apenas um objeto que eu a busco na hora que eu preciso e na minha necessidade. A gente não tem o evangelho completo. Dizer, eu tenho que perdoar, vou perdoar. Eu tenho que amar o inimigo, vou amar. Eu tenho que amar o irmão, vou amar. A gente usa aquilo que nos convém, né? Geralmente é assim. Aquilo que nos convém. E então, libera o seu coração para perdoar. Perdoar. O texto continua dizendo. Eu quero ler de novo o 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Para sempre. Se, porém, verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha que lindo! Jesus está nos ensinando a orar assim, né? E ele ainda instrui, se vocês perdoarem aos homens, a qualquer homem, não está dizendo quem. Se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí o 15 ele diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se não perdoarmos as ofensas que provocam a nós, também não seremos perdoados. É muito sério a questão do perdão. É muito poderoso a questão do perdão. E aí eu coloquei o meu título, já tinha dado isso antes para vocês, que o perdão é o caminho de um discípulo. É a vida de um discípulo. Todo discípulo de Jesus, o que significa a palavra discípulo? É um aluno, é um seguidor, né? Somos seguidores de Jesus, somos alunos de Jesus, somos seus discípulos. Então um aluno, um seguidor, ele busca fazer igual. Então, se a Bíblia está dizendo que devemos perdoar, precisamos ser discípulos que perdoam, discípulos que liberam o perdão, né?
Então, o perdão é o recomeço de um relacionamento. Lá no Éden, quebramos o relacionamento com Deus. Lá no Éden, fomos os seus inimigos. Saímos do jardim. Mas o perdão do Pai, o perdão de Jesus, oferecido a nós, é o recomeço de um relacionamento. Todas as vezes que perdoamos alguém, estamos recomeçando o relacionamento. Todas as vezes que perdoo o meu cônjuge, estou recomeçando um relacionamento. Todas as vezes que perdoo meu filho, estou recomeçando um relacionamento. Perdoo meus pais, estou recomeçando o meu relacionamento. Então o perdão é assim. O perdão é a ação de Deus para restaurar a nossa comunhão com Ele. Se você foi perdoado por Jesus, a ação aí é da restauração desse relacionamento. Quando você perdoa alguém, você está dando oportunidade para restauração desse relacionamento, né? Então, o próprio texto aqui já traz clareza para nós. Se eu não perdoo, eu não serei perdoado. E dura coisa é não sermos perdoados pelo Senhor. Nosso coração tem que ser quebrantado, não pode ser orgulhoso, não pode ser vaidoso para liberarmos perdão para os irmãos, a família, né? Corpo de Cristo. Eu quero trazer alguns pontos e quero relembrar sobre a amargura que eu falei da última vez, quando eu estava presente com vocês. Primeira coisa que eu quero destacar, e vou repetir isso aqui, o perdão é a maior força do universo. Não tem no universo algo tão poderoso quanto o perdão. O perdão acaba com as guerras, o perdão reconcilia o homem com Deus, o perdão restaura famílias, o perdão restaura relacionamentos, é a maior força do universo. O pecado matou, né? O pecado tenta sufocar o desejo de perdoar. Quando não perdoamos, a gente peca, né? Quando não perdoamos, pecamos. Então, é uma força poderosíssima da gente que aconteceu no universo de Deus vir à Terra e perdoar os homens. É claro que aqueles que querem, né? Que se arrependam, que se arrependem. Deus veio para perdoar. E nós somos chamados para fazer a mesma coisa, perdoar, porque é uma força poderosa. Perdão tem poder de evitar tragédias. Perdão tem poder de evitar rupturas em relacionamentos. O perdão tem poder de evitar coisas terríveis, marcas terríveis. Então a gente precisa liberar perdão. Olha que legal. Quando perdoamos, tiramos o motivo de queixa, cobranças e quitamos a dívida. Quando a gente perdoa, a gente tira todo motivo de queixa, né? Entre eu e alguém. E a gente quita a dívida. Foi isso que Jesus fez, ele rasgou, né? Havia uma escritura, um escrito dizendo, Rafael pecou, Rafael é inimigo. Havia escrito. E o Senhor rasgou, a Bíblia diz. Quando a gente faz isso com alguém, com um irmão, a gente está dizendo, acabou. Não existe isso aqui mais. Não tem as acusações mais. Estamos resolvidos. Relacionamento foi restaurado. Perdão, que é a maior força do universo, ele veio sobre nós. Experimente perdoar. É a maior força do universo. Que vai curar pessoas, vai libertar pessoas, vai quebrantar corações de pessoas quando a gente perdoa, né? Uma segunda coisa, um segundo ponto. Quanto custa o perdão? Perdão custa alguma coisa. Para Jesus custou
o sacrifício na cruz. Para nós também tem um preço, né? Quem perdoa acaba pagando um preço, o preço de é, aquela situação de você, olha, eu fui magoado, mas eu vou liberar. Me feriram, mas eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão. Tem um preço, a pessoa precisa abrir o coração para perdoar, a pessoa precisa ser humilde para perdoar, a pessoa precisa ser como Jesus para perdoar. Então, é fato que o perdão tem um preço. Mas olha, preço maior Jesus pagou. Preço maior foi entregue ali na cruz do Calvário. O preço que a gente tem que pagar é irrisório em relação ao preço que Jesus pagou. Então pare de olhar para o outro sempre pensando que ele te deve. Ah, ele me feriu, ele me deve. Libere perdão e seja livre. O desejo do Senhor é que sejamos livres. Quando não perdoamos, nos enchemos de amargura. Isso provoca morte, dor, afastamento, crises emocionais. E a gente precisa ser livre disso. Então, meu conselho para você, libere. Vai te custar. Vai custar algo. Você vai precisar ser humilde. Você vai precisar ser como Jesus. Você vai precisar se abrir. Vai custar. Talvez a dor que você sofreu. Mas é muito melhor liberar perdão. Você será livre. Então, o perdão é a maior força do universo. Foi assim que Jesus nos conquistou. Nós não fomos para ele, nós não buscamos, nós fomos inimigos, mas ele veio. Ele veio e nos perdoou. Perdão tem custo? Tem sim, mas vale a pena. Vale a pena perdoar e reconciliar. Terceira coisa importante. Deus não fica remoendo os nossos pecados. Deus, ele não tem, é claro que Deus não tem amnésia, mas ele escolheu não jogar mais na nossa cara tudo que pecamos. Ele escolheu não nos ferir com o nosso pecado, com aquilo que pecamos, mas ele escolheu perdoar. Ele não fica remoendo, ele não joga na nossa cara, ele resolveu não permitir que os sentimentos causados pelo pecado, pelo nosso pecado, estejam em sua memória. Então, o Senhor libera, né? Se libera. Ele escolheu que os nossos pecados não estivessem mais em sua memória. Por isso ele nos perdoa. Eu te perdoo e você está livre. Não vou pensar no seu pecado. Quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo a mesma coisa. Estamos permitindo. Aliás, nós resolvemos não permitir que os sentimentos que foram causados em nós, por causa do pecado do outro, por causa da mágoa que o outro provocou, quando liberamos perdão, estamos dizendo que isso não estará na nossa memória mais. Isso não estará nos nossos pensamentos mais. Lembra que a gente tem ensinado que devemos olhar para os irmãos segundo o Espírito e não segundo a carne? Quando eu olho para os irmãos segundo a carne, eu vejo os defeitos, as debilidades, as dificuldades, as faltas que o irmão tem. Mas quando eu olho segundo o Espírito, eu vejo aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão. Então, meus amados, olhe para os irmãos segundo o Espírito, libere perdão e seja livre. Não jogue na cara, não fique remoendo, porque nem o Senhor faz isso conosco. Outro ponto que eu quero trazer, eu quero só lembrar, né? É o meu quarto ponto. Deus é o nosso perdoador. Ele é o nosso perdoador. Ele tem prazer em nos perdoar quando nos achegamos a Ele, em arrependimento, quebrantamento. Lá no Salmo 86, no verso 5, a Bíblia fala que Deus é bom e perdoador. Em João, na carta de João, não no Evangelho de João, mas na primeira carta de João, fala que ele é fiel e justo para nos perdoar, se confessarmos os nossos pecados.
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha que coisa linda. Então ele é o nosso perdoador. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Seja você também alguém que vai ser um perdoador, um misericordioso, alguém que vai ser generoso em perdoar. E esquece que, mas isso que fizeram, ou que fez a mim, se eu perdoar vai fazer de novo. Esquece disso. Lembra de Jesus. Queridos, precisamos olhar para a cruz, para Jesus. Jesus esqueceu o nosso pecado. Jesus lançou no mar do esquecimento. E a gente remoe o pecado dos irmãos. Seja livre. Seja livre. E outra coisa, não vai contar do pecado do irmão para outros, né? Isso é maledicência, isso é pecado. Resolva com o irmão. Resolva. Apresente a Jesus. Então, nosso quarto ponto é que Deus é o nosso perdoador. Podemos ter as mesmas características de perdoar um ao outro, né? Uma outra coisa importante, um quinto ponto. O perdão é um selo da unidade da igreja. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo que queremos manter a nossa unidade. Estamos dizendo que queremos manter a nossa aliança, nosso elo, né? O nosso desejo de andar junto. Quando perdoamos, estou dizendo para o meu cônjuge, eu quero andar junto, eu não quero quebrar aliança. Quando eu perdoo, eu digo para meus filhos, meus pais, aos que estão ao meu redor, quero andar junto. Quando perdoamos, eu estou dizendo que para os meus irmãos, meus amigos, eu não quero quebrar essa aliança. Porque quando não perdoamos, parece que somos superiores, né? Eu sou superior e o outro não é nada. E não é assim. Não foi assim que Jesus fez conosco. Então, o perdão é um selo da unidade da igreja. Eu preciso crer. Quando perdoo, eu mantenho a unidade. Eu mantenho o meu coração ligado, em concordância, um só coração. Então nós precisamos entender isso. E uma sexta coisa é um alerta, né? Não se ofenda. Não se ofenda. Não se ofenda quando ferirem você. A ofensa, ela provoca coisas terríveis em nosso coração. A ofensa nos impede de caminhar. Ficar ofendido provoca divisão. Lembrando que a divisão começa no coração. Ficar ofendido provoca divisão, uma barreira entre eu e o meu irmão, entre eu e meu cônjuge. Eu e Karina, por diversas vezes, precisamos nos perdoar. Os cônjuges, por diversas vezes, precisam se perdoar, né? Os filhos, os pais, os amigos, os irmãos, por diversas vezes precisam se perdoar. Somos uma família. Então nós precisamos não nos ofender. Porque se nos ofendermos, nós vamos ter dificuldades de caminhar juntos, em todas essas esferas que eu trouxe aqui para vocês. Tem um texto em Provérbios, capítulo 19, verso 11, que diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Meu Deus! Meus irmãos, o que eu tenho que lembrar para eu perdoar, eu preciso lembrar de Jesus. Eu preciso lembrar do Senhor. Ele me perdoou. Eu fui livre. Meu destino era o inferno. E ele me tirou desse destino e colocou num outro destino que era para a luz, para o reino da luz. A discrição do homem o torna longânimo. E a glória desse homem é perdoar as injúrias. Perdoar as injúrias. Precisamos ser homens assim.
precisamos. Sobre as ofensas, como podemos tratar com elas? Ignore as ofensas. Nós aprendemos isso nos grupos caseiros sobre relacionamento de aliança. Duas coisas que eu tenho que fazer em relação à ofensa: ou ignorá-la, ou se isso se tornar constante, se uma ofensa se tornar constante, chamar apenas o irmão e conversar com ele. Falar: irmão, essa maneira que você está agindo comigo está me ofendendo. Gostaria que você não fizesse dessa maneira. Nós só temos essas duas opções: ou ignorar, passando por cima. Às vezes a gente chega num nível que não vai fazer diferença mais as ofensas, e é nesse nível que a gente vai chegar. Jesus era esse nível de que a ofensa não atingia. Ou vamos fazer isso, né, ignorar a ofensa, ou vamos conversar com o irmão até que a gente aprenda a ignorar as ofensas e a viver, andar mais uma milha, repartir a túnica, dar a outra face. Precisamos ignorar. Eu disse aqui que um problema de não perdoarmos a quem nos ofende é que gera dentro de nós uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela é um mal que se instala em nós. É como um câncer, uma célula de um câncer que vai crescendo a ponto de virar metástase. Isso nos mata. Raiz de amargura nos mata. Raiz, imagina aquele feijãozinho que as crianças da escola colocam no algodão e começa a brotar raízes. A raiz é assim. Ela é pequena, mas ela vai se aprofundando. E ela vai crescendo e nos mata. É um câncer, uma célula de um câncer que gera uma metástase em nós e nos mata. Raiz de amargura é perigosíssima. E eu quero trazer aqui para vocês alguns sinais de amargura. Sinais que apontam que há amargura no nosso coração. Então, por exemplo, quando uma pessoa que te ofendeu, ela entra na mesma sala onde você está, como é que você reage? Aí eu tenho aqui 8 características que pode mostrar se você está amargurado, ofendido ou não. Primeira coisa, quando essa pessoa que te ofendeu entra na mesma sala, você se sente inundado por sentimentos negativos, fazendo com que seja obrigado a fingir que está feliz em vê-la. Se isso acontece, tem um sinal de amargura. Tem uma raiz de amargura. Outra coisa, você se virar de costas, intencionalmente para ignorar e evitar essa pessoa. Se você faz isso, tem um sinal de amargura. Tem uma raiz, tem uma célula que vai virar um câncer espiritual e que vai nos matar se não liberarmos perdão. Algo que eu sempre indico a vocês: senta, apresenta, fala, libera, se abracem, perdoem. Não podemos deixar. Precisamos aprender a perdoar os homens as suas ofensas, porque da mesma maneira Deus nos perdoará as nossas ofensas. Então, um terceiro sinal de amargura: a mera menção do nome dessa pessoa que te ofendeu deixa um gosto amargo em sua boca? Significa que você está amargurado. Você se ressente qualquer notícia de sucesso, qualquer relatório positivo a respeito dela? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí no coração. 5. Você deseja secretamente que aquela pessoa sofra um fracasso, um infortúnio ou algo pior? É uma falta de perdão isso. É um sinal de amargura no seu coração.
Porque a Bíblia diz que devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com aqueles que choram, né? Então não pode ter um sentimento errado em relação ao sucesso do outro. Sexta coisa, né? Sexta característica que mostra que estamos amargurados com alguém. Você se lembra dessa pessoa constantemente, é porque ela te faz tão mal. Você vai lembrando dela, né, constantemente. Libera perdão e seja livre. 7. Imagina diálogos com ela em que consegue humilhá-la, colocá-la em seu merecido lugar de derrota. É um sinal de amargura. E o 8, tem a tendência de conversar com outras pessoas a respeito das falhas e erros da pessoa que o ofendeu. Isso aqui é uma coisa que, se a gente não perdoar, a gente vai fazer. Falar com alguém, fulano, você acredita que o cicrano fez isso? Ele provocou isso? Se isso acontece, significa que você não liberou perdão, não resolveu com a pessoa, você está sendo maledicente e está pecando. Queridos, nosso alvo é sermos semelhantes a Jesus, iguais ao Senhor, iguais a Cristo, semelhantes a Ele, ter o cheiro dele, o perfume dele. Então, por favor, libere perdão, quebre as barreiras de separação. O Senhor já veio e quebrou as barreiras de separação, que havia entre nós e Deus. Agora é a vez de quebrarmos as barreiras de separação entre eu e o irmão, eu e o cônjuge, eu e a família. Precisamos quebrar essas barreiras. Se tiver qualquer um desses sintomas em você, isso significa que há uma raiz de amargura. E aí eu quero trazer aqui, para complementar, a cura. Como eu faço para curar a amargura? Como eu faço para liberar? Como eu faço para tirar essa raiz do meu coração? Primeira coisa, examine-se a si mesmo. Olhe para si. A Bíblia diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, para curar a amargura dentro é se sondar. É sondar e falar: Deus, o que está de errado aqui? Eu preciso liberar? Então, fui examinado pelo Senhor, vou liberar perdão, vou reconciliar, vou consertar. Então, tem que examinar a si mesmo. Pedir ao Senhor, venha me sondar. E deixa eu te falar uma coisa, Deus fala através dos irmãos. Às vezes um irmão mais maduro de fora vai olhar e falar: fulano, você precisa resolver aquela situação. Deus fala através dos irmãos. Tem muita gente que não libera o perdão porque quer que dá só se Deus me convencer. O coração já está fechado, a mente já está fechada, tem uma fortaleza mental, essa pessoa não será convencida. E aí Deus fala através dos irmãos. Ouça os irmãos. Ouça os irmãos de confiança. Ouça os irmãos maduros na fé para te ajudar a caminhar. Então a primeira coisa para curar a amargura, examine-se, olhe para você e veja o que tem que ser ajustado. Uma vez eu estava no carro dirigindo, falei: Deus, mostra o que eu preciso consertar. Irmãos, Deus veio falando tanta coisa que eu precisava melhorar, né? E eu fui resolvendo cada uma dessas coisas. E irmãos também cooperaram comigo, me ajudaram, me ajudam até hoje a melhorar, a ser semelhante a Jesus. Então, quer curar a amargura, a primeira coisa é se examinar, pedir ajuda para alguém também te examinar e você liberar o que tem que ser liberado. Segunda coisa, para curar a amargura, confesse. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse que você tem uma amargura, que você tem uma raiz, uma célula de um câncer que está te corroendo. Confesse para você ser livre. E aí confesse, vai lá reconciliar, vai lá perdoar, vai lá pedir perdão, vai lá liberar o perdão.
Faça isso. Uma outra coisa para curar a amargura no nosso coração: confronte. Confronte. Diz assim o texto em Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É isso que o texto diz. Estou lendo Mateus 18:15. Vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Confronte. Confrontar aqui não tem nada a ver com brigar. Confrontar é chegar, irmão, tem algo entre nós. Tem algo que não foi resolvido, né? Tem algo nos impedindo de fluir no Senhor. Confronte e libere, né? E a última, não. A penúltima coisa para uma cura da amargura: fique em paz. Fique em paz. Por quê? Você já se examinou, viu que tem alguma coisa errada. Vai resolver com o Senhor e com alguém. Você confessou, você confrontou, fique em paz. Fique em paz porque você já fez a sua parte. Se o outro não quis, se o outro não correspondeu, já não é problema seu. A sua parte você tem que fazer. E por último, seja semelhante a Jesus. É o nosso alvo. É o lugar para onde estamos indo. Estamos indo para um lugar para sermos semelhantes ao Senhor. Semelhantes ao Senhor. Lembra de um texto que eu li com vocês sobre Zacarias, né? Que acho que o profeta pergunta: que feridas são essas, né? Não me lembro se o profeta ou o Senhor. E ele fala: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Irmãos, lugar onde a gente vai ser ferido é em lugar onde temos relacionamentos. Então vamos pensar na família, no casamento, na comunhão com a igreja de Jesus, no corpo de Cristo. Só que é um lugar que também somos curados. Eu não posso pensar nesses ambientes apenas como feridas. São ambientes de lugares que sou curado também por Jesus. Lembra que o Senhor também está nos forjando, né? Nos forjando, nos alinhando, quando a Bíblia fala fé, confessa e a fé, nos afiando, nos afiando para sermos semelhantes a Jesus. Eu já tinha visto uma ilustração de um riacho, pedras dentro do riacho e pedras fora do riacho. E a água passando com a sua força, e as pedras que estavam dentro do riacho, sendo empurradas pelas águas, elas debatiam umas nas outras. E por debater umas nas outras, elas iam perdendo suas pontas, iam se arredondando porque estão ali batendo uma nas outras, e aquela pontinha da pedra ela vai se arredondando e a ponta vai se perdendo e ela fica mais arredondada. E as pedras do lado de fora do riacho estão pedras que têm pontas, que machucam, que espetam, né? Uma coisa interessante: do lado de fora do rio, nós não somos trabalhados por Deus. A gente fica igual um porco-espinho, ferindo, né? Ali pronto para ferir. Do lado de dentro, por mais que possamos ferir alguém, um ao outro, as águas do Senhor, batendo uma pedra na outra, vai nos alinhando, tirando as pontas, a ponto da gente não ferir mais ninguém. Só que temos que lembrar, né, por mais que a gente está ali dentro do riacho, um ferindo o outro, é o único lugar que tem vida, porque é onde a água flui. Do lado de fora do riacho não tem vida, está todo mundo pontudo. Do lado de dentro também tem gente pontuda, mas junto, uma pedra com a outra, vai sendo forjada e vai perdendo a capacidade de ferir. O que a gente precisa aprender, o que a gente precisa perder, é a capacidade de ferir um ao outro. E essa capacidade de parar de ferir um ao outro só acontece no rio do Espírito, no corpo. Já falei com vocês que o único lugar que tem vida na face da terra
é no corpo de Cristo. Do lado de fora não tem vida. Para concluir, quero pedir a vocês, perdoe os irmãos, perdoe os cônjuges. Não quebre aliança por poucas coisas, nem por muitas coisas. Não quebre aliança. Reconcilie, perdoe, seja semelhante ao Senhor. Tenha um coração só com os irmãos, com a família, com o cônjuge, com os filhos. Tenha um coração. Libera perdão. Não deixe a amargura entrar, porque ela faz muito mal. Ela faz muito mal. Que a gente seja livre. Amém, meus irmãos? Eu queria complementar essa palavra, né, que eu já havia dado a vocês. Trazer lembrança dessa palavra, para que a gente seja livre de amarguras e para que a gente seja semelhante ao Senhor. Se vocês perdoarem os vossos ofensores, eu também vos perdoarei, disse o Senhor Jesus, né? Libere perdão. Eu quero orar para a gente encerrar. Muito bom, mesmo online, estar aqui com vocês. Estamos com muita saudade, queremos vê-los, abraçá-los, mas isso será em breve por causa da minha recuperação. Continue orando por nós, porque a imunidade vai se ajustando, então a gente precisa de oração para que a minha saúde continue bem estável, para que a gente caminhe juntos o mais rápido possível, tá bom? Karina manda um abraço e a gente se vê em breve. Senhor, nosso alvo é sermos semelhantes a Jesus. Não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ajuda-nos a perdoar e a liberar perdão. Queremos ser semelhantes a Jesus, esse é o nosso alvo. Não temos outro alvo. Queremos olhar para o irmão segundo o Espírito e não segundo a carne. Queremos amar os irmãos, queremos orar uns pelos outros, abençoar, cuidar da nossa casa, sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, um discípulo melhor, um amigo melhor, um servo de Jesus melhor. Queremos ser. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Queremos nos parecer contigo. Nos ensine a perdoar. Tira toda a amargura do nosso coração. Nós clamamos por isso em teu nome. Amém. Até breve, meus irmãos. Já tenho preparado aqui uma palavra de um testemunho que eu quero compartilhar com vocês de tudo que nós já vivemos, né? Deus abençoe e até breve.